E a Assembleia Legislativa realizou ontem uma audiência pública para discutir o aumento da violência nas cidades que ficam na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. E para a gente falar um pouquinho deste e outros assuntos também, está aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo Partido Verde, doutor Jimenez. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Dayara. É um prazer estar aqui. Primeiro vamos falar desta audiência para discutir a segurança na fronteira, muito importante. A gente sabe que existe uma força-tarefa, isso a nível nacional. Inclusive, o secretário de Segurança Pública disse que já conversou com o ministro de Justiça, Sérgio Moro, para que se reforce a fronteira em Mato Grosso, que a gente sabe que é porta de entrada, principalmente para as drogas. Doutor Jimenez. O objetivo dessa Assembleia, dessa audiência, foi exatamente botar os olhos do Executivo para essa área de fronteira. Como resultado final, nós teremos uma carta para o Mato Grosso, que nada mais é do que um pacto pela valorização da segurança pública em área de fronteira. Essa carta se torna importante porque o objetivo é fazer chegar essa carta até Sua Excelência o Ministro Moro e, se possível, até as mãos do nosso presidente. E, com isso, fortalecer exatamente a área de fronteira. Nós temos 28 municípios na região oeste, dos quais 4 fazem fronteira seca com a Bolívia. E por aí entra o que há de pior, inclusive tráfico de armas e contrabando de drogas, realmente. Então, se houver uma coibição a esse nível local, o país ganha, o exterior ganha, porque, de certa forma, o Brasil é um elo de comunicação com o tráfico de drogas para o exterior, para a Europa em especial. Pois é, existe uma força-tarefa da polícia, das forças de segurança do Estado que trabalham nessa região de fronteira, mas a gente sabe, é de conhecimento, de que falta investimento para o setor e diante dessa crise que o Estado de Mato Grosso enfrenta. Vocês, como parlamentares, o senhor que tomou a frente também, vem cobrando isso do governo do Estado? Cobrando de maneira efetiva. E a resposta que o governo dá? A resposta de sempre, Nayara, estamos em calamidade econômica, mas ainda assim pinga, porém não seca. Os investimentos continuam havendo, sim, de maneira muito singela, mas continuam havendo. Basta lembrar que a nossa Polícia Judiciária Civil, para a área de fronteira, nós teríamos que ter 600 elementos no efetivo. E nós contamos apenas com 300. Esse pessoal tem trabalhado muitíssimo. Então, nós estamos tendo resultados excelentes, crescentes, com efetivo bem pouco, bem mínimo. O que falta é o incentivo da população de agir junto com a polícia e os olhos do governo estadual e federal para essa área de fronteira. Daí essa carta, que é o resultado da audiência que nós fizemos ontem. Estava presente a senadora Selma Arruda. Ela é muito interessada nessa área de fronteira e o ministro Moro já demonstrou também sensibilidade para isso aí. Então, agindo mais o nosso deputado estadual da região, o Valmir Moreto, mais o deputado federal, que é o doutor Leonardo, mais a senadora, nós queremos fazer um tour de força, ir até Brasília e fazer agir a nível legislativo, que os olhos se voltem para cá, e não só os olhos, mas também o aspecto financeiro, porque sem dinheiro a máquina não roda. Pois é, não adianta só o olhar, sim, né? Não adianta só olhar. Tem que ter o dinheiro, mas como o senhor falou, tem uma abertura positiva por parte do governo federal para investimentos nessa área. Tem uma abertura positiva e a vinda do seu excelência presidente para o estado de Mato Grosso, que ele visitou muito recentemente, botou realmente os olhos do executivo para essa região. Mato Grosso, no Brasil, é um estado emergente, muito emergente. E por ser um estado muito grande, carece de uma infraestrutura melhor. E num estado de calamidade como nós estamos, fica um pouco pior. Mas apesar disso, estamos trabalhando, tanto o legislativo quanto o executivo e a polícia militar, a polícia civil, o serviço de inteligência. Para o tráfico de drogas, o que importa é o serviço de inteligência. Não adianta você prender o traficante, você tem que tirar-lhe as pernas. E aí é o capital de giro dele, que é o dinheiro com que ele toca esse tráfico. Agora mesmo, coisa de 2 horas atrás, nós tivemos na minha cidade, em São José dos Quatro Marcos, em 15 dias, o segundo roubo com refém. Bem, que geralmente são dessas quadrilhas especializadas. Agora, o curioso é que na mesma empresa, uma madeireira, um gerente operacional há 15 dias atrás, e na sexta-feira agora, o outro gerente, um gerente operacional, o outro gerente administrativo. Esse outro gerente foi também preso, mas o carro foi o GEFRON conseguiu localizar o carro e pegar. Houve até um acidente em que houve um tombamento no carro da Polícia Civil.
da Polícia Militar. Agora, isso é uma pena, porque já não tem efetivo, já não tem carro, e ainda toma o carro. É nesse ponto. Existe o serviço de inteligência nas fronteiras, mas também é importante o trabalho feito nos municípios, não só os que estão ali próximo às fronteiras, mas no município como um todo. No começo do ano, o governador chegou a falar que fecharia algumas cadeias públicas, algumas delegacias, porque, na verdade, estavam gerando prejuízos, né? Prejuízos ali com aluguéis, eram parados, alguns parlamentares se movimentaram nesse sentido. É importante também que se tenha a força policial no interior, deputado? Sim, mas uma força efetiva. Fechou-se, não porque teve prejuízo, porque não tinha efetivo suficiente para isso. A Polícia Judiciária Civil, com 2 componentes apenas, se a Polícia Civil é investigativa, como é que vai fazer uma investigação em 2? Fecha a unidade? Então, não foi só por motivo de falta por economia, foi por falta de efetivo mesmo. Veja, nós temos 1.200 policiais civis no Estado. Agora, para o final de ano, nós teremos 200, ele indo em fase de aposentadoria. Se se aposentarem, nós teremos um déficit de 200 policiais. É muita coisa. E não tem concurso para isso, porque a lei de responsabilidade civil impede o governador de contratar mais pessoas, inclusive de contratar aqueles que já estão concursados. Então, não haverá concurso e como vai ser uma situação? Mais problemas para o governo do Estado. Deputado, para a gente encerrar, queria falar rapidamente de política com o Sim. senhor. O Partido Verde, a gente sabe que muitas siglas querem lançar candidatos próprios em diversas regiões de Mato Grosso. Aqui mesmo há uma articulação até mesmo de apoio do PV para uma reeleição de Manoel Pinheiro. O senhor continua no seu cargo de deputado estadual ou pretende sair aí candidato a prefeito na sua região? Não, nada de candidato a prefeito. Continuo sendo candidato. Mas existe esse pedido do PV? Não. E mesmo que existisse, não, porque eu consigo fazer mais pela minha região oeste, tão empobrecida, tão esquecida de longo tempo. Da região de onde eu venho, há 30 anos não temos um representante. Eu consigo fazer mais como deputado pelo PV e continuo no PV, estou com o PV e sou o PV pela minha região do que se eu fosse um candidato ao executivo. Certinho. Muito obrigada, doutor Gimenez. É um prazer, Naira. É um prazer.